Dorival, boa noite. Me lembro de, no último jogo aqui no Pacaembu, vitória sobre o Flamengo, te perguntei se dava para respirar aliviado, tranquilo, e você disse que não. Hoje dá? Melhorou um pouco, é natural. Natural que tenha melhorado, mas o campeonato não acaba aqui. O campeonato, para nós, ele necessariamente terá uma sequência até o final até a última partida. Nós não podemos nos dar ao luxo de relaxarmos em razão do nosso passivo, que ainda é alto. Então, nós temos que ter essa dignidade. É um fato interessante, o torcedor são paulino não nos cobrou nada esse ano. Nós não demos nada ao torcedor esse ano. E nós também não tínhamos o direito de repente, proporcionar uma decepção como essa. Até pela demonstração que eles estão dando a todos nós. Hoje o que nós vimos lá na nossa saída do centro de treinamento foi uma coisa que impressionou a todo mundo. E na contramão da história, de tudo que nós temos visto, com chegadas de equipes em aeroportos, em saídas de centro de treinamento, com cobranças, com agressões, com ataques, a torcida de São Paulino, ao contrário, tem feito um outro papel. E eu gostaria muito que isso daí fosse falado, porque as coisas ruins, elas são mostradas exaustivamente, e as coisas boas, às vezes, passam desapercebidas. E o torcedor de São Paulo veio na contramão de tudo isso. Por isso que é o principal artífice desse início de recuperação que nós tivemos, mas que ainda não está concretizado. Até respiramos um pouquinho melhor durante essa semana, mas no final dela já teremos novamente um novo confronto direto e teremos que estar ainda melhor preparados. Dorival, o fato do São Paulo hoje ter tomado um gol e não ter, vamos dizer, desabado, como aconteceu com a Ponte lá no Morumbi, algumas rodadas atrás, significa que a confiança está voltando? Você avalia dessa forma? Olha, eu acho que nós fizemos uma partida muito regular, do primeiro ao último minuto. Encontramos o primeiro gol, o segundo gol, mantivemos a nossa postura, continuamos com uma marcação agressiva. O Santos, pela capacidade de seus jogadores, fez um gol. Nós não mudamos o nosso comportamento. Segundo tempo, da mesma forma, criamos boas oportunidades, poderíamos ter ampliado, não fosse aí os detalhes, né, do último toque. Então, eu acho que tudo é uma questão de tempo. Com a Ponte Preta nós tivemos a expulsão e o primeiro gol logo em seguida, no mesmo lance. Então, isso daí contribuiu muito também. Porque aquele dia também fazíamos, naquele instante, um grande jogo. Talvez até melhor do que algumas vitórias que tivemos. Mas não apareceu em razão de depois termos tomado o empate. Era uma situação muito difícil, muito complicada. Aos poucos a equipe vem encontrando um caminho. Eu computo isso muito ao trabalho desenvolvido por toda a comissão técnica, jogadores, preocupação da diretoria em todos os aspectos com o clube e, acima de tudo, o torcedor, que fez a diferença em todos esses momentos. Dorival, com a vitória, o São Paulo chega a 40 pontos, respira mais aliviado, mas é claro que matematicamente ainda existe o risco. Mas com base no que a equipe tem apresentado nos jogos, isso te dá tranquilidade em saber que o São Paulo realmente está deixando para trás esse fantasma de Série B? Em termos, tranquilidade em termos. Eu fui para o Rio muito tranquilo, achando que a equipe faria um grande jogo. E de repente, naquele dia, parece que como você encher um balde de leite e de repente chutar. Então nós não podemos nos dar a esse luxo. O campeonato não proporciona essa situação. E o São Paulo conviveu com a zona de rebaixamento durante muito tempo. Eu acho que aprendeu com isso. Se não aprendeu, essa semana vai ser um alerta muito grande em todos os dias. Vocês podem ter certeza, porque a partir da nossa representação, o principal ponto batido vai ser justamente esse. Dorival. Que nós tivemos a possibilidade, durante essas 2 semanas, de alcançarmos uma concentração, o que nos levou a fazermos aí 2 grandes jogos com o Flamengo e Santos. Dorival, em termos de pontuação, esse campeonato tem se mostrado um pouco diferente dos demais, mas eu quero que você se atenha ao desempenho da sua equipe. Você acha que o seu time ainda briga
para não ser rebaixado, ou ele pode pensar em outras coisas na parte de cima da tabela. E muito se falou hoje sobre o comprometimento dos atletas nos jogos, principalmente depois da partida contra o Fluminense. Por que esse comprometimento só veio agora? Não, ele não só veio agora, ele estava existindo em todas as rodadas. É que nós estávamos com uma equipe sendo formada, ainda não completamos a formação dessa equipe. E queira ou não, um detalhe ou outro era sempre favorável ao adversário. Você fazia uma partida quase perfeita, como contra a Ponte. E, de repente, em um lance, a partida tomava um outro rumo. Isso daí é natural, que minava todas as forças de uma equipe que estava tentando, de todas as formas, sair daquela situação. Eu dizia, quando o Vinícius foi me contratar em julho, na primeira conversa que nós tivemos, se a diretoria do São Paulo tinha consciência do que nós teríamos pela frente até a virada do turno, quando na última rodada abriria a primeira semana de treinamento. Eu falei que seria sofrido até aquele instante e que nós não teríamos facilidades. Depois, encontrando naturalmente uma condição melhor de trabalho, com as semanas abertas, podendo ter uma dedicação maior, tentando impor um conceito que nós acreditamos que seja favorável, as coisas começaram a acontecer. Aí sim, com erros diminuídos, é natural que você tenha ganho um pouco mais de corpo. E a equipe passa a ter uma confiança maior. Oscilou em alguns momentos. Estamos indo aí nas sétimas últimas rodadas para um aproveitamento muito bom. Tivemos uma baixa muito grande contra o Fluminense, o que nos criou uma série de interrogações. Mas eu acho que, de um modo geral, assim, a equipe vem se reencontrando, ou melhor, encontrando um caminho, ainda não consolidado. Por isso que nós não podemos ter esse relaxamento que você coloca, até porque a nossa situação até 15 dias atrás, ela era muito complicada, duvidosa, e criava uma dificuldade ainda maior naqueles que estavam acreditando piamente numa recuperação, porque a todo instante alguma coisa negativa acabava acontecendo. Você falou há pouco, Dorival, em marcação agressiva. Dentro do que você planejou para o jogo, que tipo de importância teve a aplicação dos seus jogadores sem a bola no primeiro tempo, quando o Santos tinha a bola em seu campo defensivo? Olha, é só olharmos aí as penetrações que o Santos teve. Nenhuma aconteceram. E o Santos é uma equipe especialista em bolas bem enfiadas, em triangulações. Esse é um histórico que a gente teve lá ao longo desses 2 anos e que ficou. É a mesma equipe hoje, que praticamente, a exceção do Alisson, que vinha atuando comigo. Então, é um grupo muito forte, que já se conhece há muito tempo. É vice-líder da competição, não por um acaso. Tem, sim, uma qualidade diferenciada em penetrações. E o São Paulo foi muito forte na sua marcação, no seu posicionamento, para que sustentasse o resultado como foi. Porque nós não abrimos mão do ataque. Isso que é muito importante, justamente pela agressividade que tivemos no combate, nos setores onde os Santos procuravam o início das jogadas. Isso daí foi fundamental para que alcançássemos esse belo resultado. Ô, Dorival, enfim, 2 vitórias seguidas, né? Demorou. E eu queria que você falasse da sua relação de amor mesmo entre Dorival Júnior e Pacaembu, né? São 14 jogos, 14 vitórias. E eu também queria que você falasse como é que foi reencontrar o Santos, né? Normalmente é o treinador que vai até o banco de reservas e dessa vez o banco de reservas inteiro do Santos foi até você te abraçar. Foi bem bacana, né, essa cena. Foi Queria muito que você legal. falasse dessas 2 relações de amor entre Dorival Júnior e Santos e Dorival Júnior e Pacaembu. O Pacaembu está sendo uma coincidência. Está sendo uma coincidência, naturalmente fruto de trabalho, mas é apenas um número importante. Eu não faço uma relação muito além desse fato de termos aí esse bom número de vitórias. Eu acho que dentro da Vila Belmiro também encontramos um número muito positivo, que era um recorde também. Mas eu acho que isso daí é contingência do trabalho, da dedicação, não do Dorival, mas de um grupo todo. Então, por isso que eu não computo isso ao trabalho
em si, individualmente, jamais. Futebol sempre é coletivo e as responsabilidades são divididas. Você conviver com um fato como esse, de ter todos os jogadores indo ao banco de reserva, sinceramente, eu esperava por uma troca, o que é normal, mas o que aconteceu ali me pegou de surpresa, me emocionou muito. Eu acho que isso daí é o reconhecimento que esses 2 anos valeram muito a pena. Esses 2 anos foram fundamentais na carreira de cada um deles e na nossa. E essa demonstração de carinho, eu acho que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Isso daí é melhor do que muitas e muitas conquistas aí que eu já tive e que não tiveram impacto, que me mostraram hoje os jogadores do Santos com essa atitude que tiveram. Eu agradeço, fico muito satisfeito, porque tudo que nós tivemos lá ao longo desses 2 anos foi uma convivência maravilhosa, de muito respeito, de muita troca e, acima de tudo, de algumas conquistas importantes e, principalmente, o crescimento individual de cada jogador que estava vestindo a camisa do Santos na tarde de hoje. Dorival, boa noite aqui. Hoje o seu elenco realmente teve mais uma grande partida, mereceu essa vitória, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dos teus méritos, muito também por conhecer muito bem quem estava do outro lado, por conhecer bem esse elenco santista. Onde que você pode tirar vantagem desse teu conhecimento na partida de hoje? Não, eu acho que é mínimo essa vantagem. Assim como eles nos conhecem também, eu não computo a isso, não. Eu computo a dedicação ao trabalho dos jogadores, a postura que eles tiveram, acreditando no conceito que está sendo implantado. Eu acho que isso daí que tem feito o crescimento do São Paulo. Volto a dizer que ainda não está consolidado, ainda não é tudo aquilo que nós queremos, mas nós estamos caminhando e a cada momento a gente sente que existe um fortalecimento de tudo isso que vem acontecendo. Dorival. Vamos ver se continuando dessa forma, buscando aí melhores resultados. Desculpa, Dorival. As coisas estão acontecendo, enfim. A questão da maturidade, que alguns jogadores falaram, o Hernanes já tocou muito nesse assunto. Qual a maturidade que o São Paulo alcançou neste momento do Brasileirão? Não é questão de maturidade, até porque são jogadores aí mais do que experimentados. Jogadores que já passaram por N momentos na carreira e que a questão é a oscilação na formação de um conjunto. É só você pontuar, o Sidão não vinha atuando, Éder Militão não vinha atuando, Arboleda não vinha atuando pelo São Paulo. Coincidentemente, foram todos eles com a nossa chegada, já escalados pelo Pintado na última partida, no caso do Arboleda, em alguns momentos com o Rogério Militão, Sidão da mesma forma, mas não vinham atuando em sequência. Esses jogadores não têm ainda 20 jogos com a camisa de São Paulo, como o próprio treinador. Então, a oscilação se dá em razão disso, e não pela imaturidade ou uma maturidade excessiva. É muito em razão da sequência. Conjunto você não compra, se adquire, com tempo, trabalho, repetição, e é isso que nós estamos tentando fazer. Por isso que quando falam, já dá para respirar, não sei. Eu não sei qual vai ser a reação na rodada seguinte. Eu não tenho a certeza absoluta, como foi o que aconteceu com o Fluminense. Então nós temos que ter os pés no chão, tranquilidade, continuarmos trabalhando, cobrando, insistindo e melhorando a cada semana. É tudo que eu espero que aconteça. Ô Dorival, ao longo da sua carreira, por exemplo, no Santos, você se caracterizou por trabalhar bem com a garotada, categorias de base, e essas últimas rodadas você fez algumas mudanças no perfil do São Paulo, talvez até por inexperiência de alguns garotos, como o Lucas Fernandes, na esquerda o Júnior Tavares, acabaram perdendo espaço e entraram jogadores mais cascudos, mais experientes, como o Edmar na esquerda, o Jusilei no meio-campo. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa mudança no perfil também da equipe de São Paulo, mais experiente e esses resultados que, enfim, foram alcançados. Eu sou muito sincero, assim, eu não abro mão de poder contar com a garotada de maneira nenhuma. Agora, é natural que eu tenha que ser justo. Eu dou uma sequência de jogos, tento segurar o máximo possível, caso estejam ainda num processo, como vem acontecendo, de formação. É natural que você tenha que acreditar um pouco mais em cada um deles, mas tem que ter a sensibilidade de saber o momento também, de repente segurá-los, vem aqui do lado, daqui a pouco voltam já muito mais fortes. Esse processo aconteceu muito com o Lucas Veríssimo, que hoje é titularíssimo do Santos,
é um titular absoluto. Ele teve um excelente início, de repente uma pequena oscilação, saiu, se preparou, quando voltou, voltou em definitivo e nunca mais saiu. Então, tudo é questão de tempo. Questão de tempo e quem esteja dirigindo, naturalmente, que acredite naquilo que esteja fazendo. Mas eu não abro mão, não, e alguns jogadores do São Paulo, se Deus quiser, as coisas aconteçam positivamente, até o final do ano ainda terão oportunidades mais reais, esses garotos que estão sendo preparados e que vêm muito fortes da base lá de Cotia. Fechamos com Dorival Júnior aqui em entrevista coletiva após o clássico contra o Santos. São Paulo volta a treinar na segunda-feira, às 3h30. A programação será enviada ainda hoje para vocês.